eu espero que essa palavra, com a qual eu desejo testemunhar a respeito da obra de Deus nos campos de missões, possa ser usada pelo Senhor para fazer a muitos dos irmãos sentirem que servir a Deus é um privilégio. Que Deus, pois, abençoe cada irmão que por ouvir esta palavra. Em meados de 1955, eu estava morando em São Paulo, a capital. E ali, certo dia, eu ouvi um pastor ler o versículo 36, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, e adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E essa palavra, essa pergunta do Senhor Jesus, ela calou fundo no meu coração. Decidi comprar uma Bíblia para saber mais a respeito das coisas que Jesus falou. Comecei a ler, e à medida que lia, eu fui compreendendo que mesmo aqueles que a sociedade considera de boa conduta são também pecadores. E debaixo dessa compreensão, um determinado dia, à tarde, lá na pensão onde eu morava, eu me ajoelhei e falei a Deus pedindo perdão pelos pecados, dizendo que eu queria ser um discípulo de Jesus, em quem eu confiava para a minha salvação. Não passou muito tempo, comecei a pensar em como poderia servir a Deus o melhor possível. E pensei em preparar-me e voltar para Blumenau no primeiro semestre de 1906. Eu me matriculei no curso noturno, trabalhava de dia, me matriculei no curso noturno do Instituto Bíblico do Brasil. Lá eu comecei a tomar conhecimento com vários missionários. E um dia, um deles me perguntou o que eu entendia ser o plano de Deus para a minha vida. E eu disse, olha, meu plano é preparar-me e voltar para Blumenau e pregar para aquelas pessoas, aqueles jovens que foram criados comigo. E ele disse assim, o plano é bom, mas você já pensou alguma vez? Porque lá em Blumenau há pregadores pregando o Evangelho, há igrejas, há lojas que vendem Bíblia, mas você já pensou que existem lugares onde não existe ninguém que pregue a palavra, onde o povo não tem igreja e nem sabe o que é uma Bíblia? Você já pensa que Deus deseja que esses também ouçam o Evangelho para que possam ser salvos? Bem, aquela palavra tocou meu coração. Eu comecei a pensar, a me informar sobre missionário, a ler na Bíblia aquelas passagens que falavam trabalho de missões.
E Deus foi colocando no meu coração um senso de responsabilidade para com esses povos. Acabei sentindo que Blumenau não seria mais o meu campo missionário, mas que Deus teria outro campo onde as pessoas não conhecessem nem tivessem referência. Não sabia se esse campo seria no Brasil ou se seria fora do Brasil, mas sabia que era um lugar onde o nome de Cristo ainda não fosse conhecido. Então estava assim plantada a vocação para missões transculturais no meu coração. E um certo dia, um dos dirigentes leu uma carta de um missionário que residia em Pedro Afonso. Esse missionário havia travado conhecimento com um idoso cacique gerente, e esse cacique havia pedido ao missionário que ele, por favor, procurasse um professor para ensinar o seu povo a ler e a escrever. Quando essa carta foi lida, eu senti um toque no meu coração. Será que sou eu, Senhor? Será que será lá o meu estágio? Esse eu vou orar. E passei a orar sobre isso, pensando era longe, escrevendo-se dinheiro, um obstáculo, mas Deus foi confirmando essa sua vontade para a minha vida e acabou me suprindo com o dinheiro que eu precisava, de sorte que no dia 6 de setembro de 1958 eu dei o início ao meu estágio na aldeia gerente de Baixa Fundo, onde era cacique esse velho aumentoso que estavam lá. O quadro que eu encontrei na aldeia era um quadro que me chocou. Pobreza, fome, doenças que os índios haviam adquirido no contato com os sertanejos, para os quais eles buscam defesas orgânicas, e muito medo dos espíritos maus. De sorte que, quando praticamente todas as noites, começo da noite, o pajé saía cantando mato adentro, tentando aplacar esses espíritos. E diante do clamor terrível que os índios faziam, no caso da morte de alguém, essas coisas me fizeram entender ainda muito mais que eles precisavam conhecer esse Deus que nos liberta e que nos consola. Então, comecei a pensar como fazer o trabalho. Primeiro obstáculo na comunicação para pregar o Evangelho é que eu não entendia as palavras que o índio não falava e o índio não entendia as palavras que eu falava. A primeira manhã, um índio ainda jovem estava no Brasil com um espeto assando assim alguma coisa. Eu fiz entender a ele que o que
eu queria saber o que era aquilo. Ele falou Tecnonicré. Oh, Tecnonicré. Eu fiquei assim. Essa é a língua que eu vou ter que aprender. Mas me pus a estudar. E a língua foi revelando os seus segredos. 7 vogais, 9 pessoas gramaticais, ausência de substantivos abstratos e outras coisas mais. Então, aquela palavra Tecnonicré, antes tão misteriosa, agora estava clara como o sol. Anta, Kuman, Chifre, nem carne, seco. Então, a anta com chifre é o gato, porque anta mesmo não tem chifres, mas o índio, quando viu pela primeira vez o gato civilizado, achou que aquilo era como anta, era grande, só que tinha chifre. Então, a nossa linguagem, carne de sol, não é? Tão difícil ver isso. E é assim que, passo a passo, nós fomos nos capacitando a pregar o Evangelho e a traduzir a Escritura para a língua dos livros de tal maneira que quando a Bíblia é lida para eles com a sua língua, é como disse um deles, até as crianças podem entender. Tão difícil para nós, mas tão claro para eles. Então, nós tivemos essa alegria de dar a eles a palavra de Deus. E hoje em dia, quantas vezes uma mulher tem criança, o homem vai ajudar a mulher a levar as crianças que dormiram durante o culto e deixa a Bíblia lá na banca da igreja, e eu volto lá e tenho a curiosidade de abrir e vejo assim muitos lugares marcados com caneta. Ali a pessoa leu e achou que aquilo merecia ser gravado, né? Então, foi assim a minha direção para o campo, foi assim a minha experiência de adaptação. Para a banda, também não foi tão fácil, porque ela trabalhava em São Paulo, no 11º andar de um edifício centro de São Paulo, no escritório de advocacia. E veio aqui para cozinhar a trilha, para lavar roupa no Ribeirão e outras coisas assim. Mas a banda tinha uma chamada que Deus fez quando eu nem conhecia, nem sabia quem era. E assim como a minha consciência de chamado me sustentou nas dificuldades que o homem enfrenta, também a consciência de chamada dela a sustentou nas dificuldades que uma mulher enfrenta. Nem sempre foi fácil, mas como os dois tínhamos o mesmo objetivo colocado por Deus no nosso coração, nós enfrentamos as coisas e fomos superando com a graça de Deus.